professor Bruno Groppo, vinculado à Universidade de Paris, escreveu que o ano de 1968 conheceu mundialmente uma efervescência político-social excepcional. Foi um autêntico abalo sísmico, com o famoso Maio francês e sua histórica greve geral, com a notável Primavera de Praga, que despontou como a esperança na possibilidade de um socialismo com rosto humano ou o socialismo com face humana. Eventos que se constituem nos dois movimentos de maior densidade política e social do ano, ambos prenhes de autênticas revoluções, mas também com o estalo de uma miríade de importantes, por vezes vultuosas, mobilizações nos quatro cantos do mundo. Sem sombra de dúvidas, 1968 foi um ano ímpar, não por uma acumulação fortuita de coincidências, não por um puro acaso. Foi a expressão de que, naquele ano, houve realmente um movimento internacional. Há 50 anos, a 5 de janeiro de 1968, a eleição de Alexander Dubček para líder do Partido Comunista Checoslovaco marcava o início da Primavera de Praga, um período de liberdade relativa para um país do bloco soviético. O novo líder quer demarcar-se de Moscovo e abrir uma via para um socialismo com um rosto mais humano, que reconhece o direito a uma economia mais liberal e à liberdade de expressão. Mas este movimento de emancipação inquieta a União Soviética e os seus aliados do Pacto de Varsóvia, que receiam um efeito de contágio. A Primavera de Praga vai terminar 7 meses mais tarde, reprimida com sangue por carros de combate soviéticos que invadem a Checoslováquia para impor o regresso à norma comunista. O processo, apelidado de normalização, traduz-se por uma grande purga. 50 anos depois, as populações das atuais República Checa e Eslováquia continuam profundamente marcadas por este período na história. As ruas de Paris voltaram a ser tomadas. Desta vez por estudantes e trabalhadores. O movimento, que entrou para a história como Maio de 68, foi influenciado por vários fatores. L'administration a décidé de déclarer hors la loi ceux qui sont dans la Sorbonne, donc ils occupent la Sorbonne. Quartier Latin, bairro latino de Paris, virou palco de confrontos entre estudantes e policiais. Ruas de Paris, uma ofensiva policial na noite de 10 de maio deixou mais de 1000 feridos. Os sindicatos convocaram greve geral para os dias 13 e 17. 9 milhões de pessoas cruzaram os braços, paralisando o país. No fim do mês, o presidente, general Charles de Gaulle, dissolveu a Assembleia, convocou eleições e prometeu reajustes salariais. Um ano depois, renunciou. Em 1969, os Rolling Stones gravaram uma canção para homenagear os estudantes franceses que participaram das manifestações do Maio de 68. De certa forma, era uma crítica à paralisação, à parada, ao imobilismo dos jovens, dos estudantes ingleses.
Mas não foram só os protestos contra a Guerra do Vietnã que tomaram conta dos Estados Unidos em 68. Também se protestava por liberdades civis, contra o racismo, a favor do feminismo, contra as armas nucleares e biológicas. Neste contexto, surge a contracultura, um estilo de mobilização e contestação social que utilizou em larga escala os novos meios de comunicação de massa. Jovens inovando estilos, antissociais aos olhos de suas famílias, com espírito mais liberal, com uma cultura alternativa ou cultura marginal, focada principalmente nas transformações da consciência, dos valores e do comportamento, na busca de outros espaços e novos canais de expressão para o indivíduo e pequenas realidades do cotidiano. Era o auge do movimento hippie. O ambientalismo, o movimento feminista, a liberdade sexual, a não discriminação das minorias, o antirracismo, são, em larga medida, produto da contestação hippie dos anos 60. Para lembrar esse período, vamos escutar Nina Simone, uma das maiores ativistas pelos direitos civis dos negros norte-americanos, e Janis Joplin, considerada a rainha do rock and roll e uma das 100 maiores artistas de todos os tempos, segundo a revista Rolling Stone. Ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends, ain't got no nothing, ain't got no water, ain't got no air, ain't got no smoke, ain't got no ticket, ain't got no water, ain't got no love,
Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next rain. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? That's it. Em março de 1968, o estudante Edson Luiz Lima Souto foi morto pela polícia militar durante uma passeata no Rio de Janeiro. Em resposta, foi decretada uma greve estudantil nacional, enquanto, no Rio de Janeiro, as forças policiais eram postas de prontidão. O corpo do estudante foi velado na Assembleia Legislativa da Guanabara, de onde partiu o cortejo fúnebre, acompanhado por cerca de 50 mil pessoas. Em 26 de junho de 1968, ocorreu uma manifestação organizada pelo movimento estudantil contra o governo, que ficou conhecida como a Passeata dos 100 mil. Além dos estudantes, a manifestação contou com a participação de artistas, intelectuais, setores do clero e da sociedade brasileira. Logo pela manhã, os participantes tomaram as ruas da Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro. A marcha começou às 14 horas, com cerca de 50 mil pessoas. Uma hora depois, esse número já havia dobrado. Dentro deste contexto, surge o movimento tropicalista, no final da década de 60, que atingiu outras esferas culturais, tais como as artes plásticas, o cinema e a poesia. O marco inicial foi o terceiro Festival da Música Popular Brasileira, realizado pela Rede Record em 1967. Para fechar a nossa videoaula de hoje, vamos escutar as canções Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, considerado o marco inicial do movimento tropicalista, e Sociedade Alternativa, de Raul Seixas, lançada no início dos anos 70, em sintonia com o movimento hippie da década anterior. E assim, concluímos a nossa videoaula. Sintam-se abraçados pelo professor, se cuidem e até o nosso próximo encontro. Caminhando contra o vento, silêncio sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonais, guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores,
o peito cheio de amores. Vamos, eu vou, por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento. Eu vou, eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola. Eu vou, por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe até, pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito, eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo, amor. Eu vou, por que não? 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 Se você não está dentro da sociedade alternativa, a sociedade alternativa sempre esteve dentro de você.